Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da 17ª semana do tempo comum. E peço-vos desculpas novamente por não ser gravação em vídeo, porém, mais uma vez me encontro em casa da minha família para poder ajudar com as questões que estamos atravessando com os problemas de saúde familiares. Peço a intercessão também de vocês para que possamos realizar tudo conforme a vontade de Deus. Dito isso, a primeira leitura de hoje nos mostra justamente Abraão que intercede em favor de Sodoma e Gomorra. Escutamos na primeira leitura o livro de Gênesis, capítulo 18. E o que isso teria a ver com o Evangelho? Como nós veremos, o Evangelho de hoje, Sodoma, oração, é simplesmente isso, a oração. A oração que é colocada diante de nós, duas formas diferentes, mas que justamente complementam a uma a outra e explicam aquilo que é oração e que deve de ser oração para cada um de nós. Escutemos a leitura. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. E se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Caríssimo irmão e irmã, a primeira coisa que vemos aqui é que os pecados de Sodoma e Gomorra clamaram ao Senhor. A justiça que deveria de acontecer para com eles. Então, vemos em Sodoma e Gomorra o símbolo da cidade, o símbolo do vício, da perversão, da imoralidade, como bem sabemos. E hoje, esta mesma questão nos é apresentada em nossos tempos como algo normal, coisa que não é. E veremos que não deve de ser, porque a oração que hoje o Senhor ensina, justamente um dos pontos que vamos tocar, é que nós devemos de aprender que o que não é aceitável a Deus tampouco pode ser aceitável a nós. Então, a Bíblia condena o pecado por uma visão de homem que ela tem. A visão do homem que é feito para amar a Deus, é feito para o amor verdadeiro e não para o egoísmo, e não para algo que autodestrói o homem. O pecado de Sodoma e Gomorra iniciou a sua destruição, assim como o nosso pecado também começa a nossa autodestruição. E o quanto nós temos levado
uma vida de busca de santidade real e verdadeira. O pecado de nossos tempos chegou a um nível que permite prever um grande colapso da nossa civilização. Basta olhar como foi em todos os tempos e como foi em Sodoma e Gomorra. Porém, sigamos o texto e compreendamos os outros aspectos que esta leitura tem a nos dizer. Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Fareis que eles pereçam? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo com o ímpio. Como o ímpio? Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, faríeis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nelas eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai se ouso ainda falar ao meu Senhor. Pode ser que só se encontrem 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. Vemos então aqui a oração, o exemplo de oração de intercessão. Abraão pede pelo justo, que o justo poderá salvar o ímpio. É a intercessão mediadora que se torna redentora e só será realizada plenamente em Jesus. Mas não deixou de sê-la. Porém, como bem sabemos, Deus não encontrou nem mesmo 10 justos, 10 que buscassem a santidade em Sodoma e Gomorra. E assim o Senhor não pôde fazer, porque ensinam as Escrituras. Se existem menos que 10 pessoas, o Senhor Deus pode agir do modo como quiser para fazer como fez com Ló e sua família, salvando-os individualmente. E ainda mais, poderíamos pensar que acabou, foi destruída Sodoma e Gomorra e não existe mais fim. Porém, não, a Bíblia nos dá esperança. Deus olha para Abraão para recomeçar o povo, preparando assim a vinda de Jesus, do seu descendente. A oração de Abraão é perfeita, mas ainda não chegou o tempo da misericórdia, porque não tinha chegado o justo que morreu por todos, que morreu por mim e por você. E nós, como temos vivido a nossa oração? Temos intercedido, temos vivido a santidade que o Senhor Deus espera de cada um de nós e que somente é possível se nós encontramos esta intimidade na oração com o Senhor? O Salmo hoje nos diz e nos indica no seu refrão, em especial em todo o texto, que a experiência de quem reza é saber que sempre será escutado. Se a sua oração é autêntica e verdadeira, passemos agora ao Evangelho. Continuamos com o Evangelho de São Lucas. Este ano é dedicado a São Lucas, ao evangelista. E, justamente hoje, os discípulos
pedem para aprender a rezar. Sabemos que a oração do Pai Nosso hoje nos é ensinada. Temos duas versões, esta de São Lucas e a de Mateus, que é mais completa. E o que temos a aprender hoje com o Senhor? Tenhamos em conta, estamos seguindo o texto depois de Marta e Maria, que escutamos semana passada. Aqui Jesus está a ensinar aos seus discípulos. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Tenhamos em conta, um judeu colocava o talit, o manto da oração, sobre sua cabeça, que a primeira coisa que fazia no seu dia era a oração. Era o encontrar-se com o Senhor, o estar na presença do Altíssimo. E hoje, isto é algo que foi esquecido, é algo que foi abandonado não pelo judeu, mas pelo próprio cristão, que também rezava 3 vezes ao dia a oração que o Senhor Jesus vai nos introduzir, mas deveremos de compreender em maior profundidade, porque o Pai Nosso muito foi dito, muito foi ensinado, e não cansamos de aprender tudo aquilo que o Senhor pode nos ensinar através desta curta oração. Tenhamos então em conta que os discípulos viam algo em Jesus. A oração não é um simples repetir fórmulas, não é pedir favores a Deus, não é uma questão de realização dos meus desejos como se fosse uma mágica. São Lucas vai nos falar de Jesus rezando 7 vezes. A centralidade, quem mais salienta a oração é São Lucas. E ele nos mostra isso porque sem a oração nós temos um conhecimento superficial de Deus. É impossível conhecer a Deus em profundidade se não temos uma vida de intimidade na oração. Uma alma que não reza morre. Por quê? Porque ela perde a comunhão com o Senhor. É a mesma coisa que fosse cortado o cordão umbilical de uma criança no ventre da mãe. Ela é sustentada por aquele cordão umbilical, alimentada por tal fato. Nós também, se deixamos de ter a oração diária, morremos espiritualmente. A nossa vida não tem sentido. E vemos então que os discípulos de Jesus veem algo belo, o seu rosto brilha, é iluminado na oração, e pedem para aprender o segredo da oração com Jesus. Tenhamos em conta que na oração, cada rabino, ao ensinar uma oração própria, sintetizava nela os valores que queriam também ensinar aos seus discípulos. E a mesma coisa está contido no Pai Nosso, na oração que nosso Senhor Jesus deixou para nós. Aquilo que ele quer nos ensinar como valor espiritual e valor moral também. Então, no Pai Nosso que vamos agora começar a meditar e a ler, está a síntese de toda a Escritura em forma de oração. Está em síntese toda a mensagem cristã. Se toca toda a fé e a vida moral. Ao ponto que Santo Agostinho chega a dizer: se olhar toda a Sagrada Escritura, não encontrará nada que não esteja contida no Pai Nosso. Então, é a síntese de toda a Sagrada Escritura. Continuemos o texto. Disse-lhes então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Poderíamos sintetizar em 3 petições este Pai Nosso, esta versão de São Lucas, segundo São Boaventura. E esta é a primeira parte. Primeiro ponto: Pai. Mas já a oração do Pai Nosso é o espelho que cada um de nós, que cada fiel deve de olhar e fazer o check-up para verificar se realmente cremos em Jesus.
Serve para nós olharmos como no espelho e contemplar a beleza do nosso rosto, se corresponde ao mesmo Pai Nosso, mas também ver os limites e defeitos que nós temos em relação a esta oração e a vida de fé que devemos de ter. E Jesus fala, o interlocutor de nossa oração, Pai. Pai aparece 184 vezes no Evangelho na boca de Jesus. Somente uma vez na boca de Filipe. Mostra-nos o Pai. Depois, podemos ver, através disso, se somos filhos verdadeiramente dele. Se somos bons ou maus filhos. Por quê? Porque é a nossa relação que faz também a nossa filiação com Deus. E depois meditaremos mais a fundo, outra vez, certos pontos do próprio Pai Nosso. Mas realmente temos sido filhos de Deus? E Pai quer dizer também o que para nós? Quer dizer que, por mais que Ele me negue alguma coisa, como nosso pai e a nossa mãe nos negaram, eu não deixo de perder a minha confiança nele. Eu confio, eu sigo amando, eu sigo estando na Sua presença. Jesus, então, nos mostra o segredo da oração. É a relação com Deus como Pai. Nos, e assim, nós devemos de ver que na oração, Jesus nos ensina a chamar de Pai, porque agora temos algo que antes não tínhamos. Ele é o justo que nos refaz na imagem daquela primeira criação, que deveria de ser sempre fiel e não rebelde à vontade de Deus. Por causa do pecado, por causa de nossos erros, nós muitas vezes afastamos de Deus e vivemos nesta nesta rebeldia e não reconhecemos a, a, a nossa filiação e não chamamos a Deus como uma criança, Abá, porque recordemos, o texto diz papaizinho. É isso, é esta confiança, é esta total entrega ao Pai. Mas realmente assim agimos como filhos? Temos esta confiança nele? Temos esta relação com Deus? Uma relação de intimidade, onde nos abrimos a Ele, onde confiamos verdadeiramente, inteiramente, integralmente nele? Sigamos ainda daquilo que já lemos. Segue Jesus dizendo depois de Pai, santificado seja o vosso nome. Já meditamos de outra forma este trecho, mas o que mais quer dizer nome? Tira do anonimato, identifica uma pessoa quando nós falamos o nome dela. Então aqui estamos dizendo, demonstra que tu és santo, que tu és separado, que és diverso de todos os deuses, que o teu amor, este é o teu rosto santo de amor. E isto deve de ser em nós. Não é que Deus deve de mostrar para os outros, mas deve de se realizar na minha vida e na tua. Mas realmente nós temos santificado o nome de Deus? Pedido que este nome seja santificado em nós e temos visto este rosto e demonstrado este rosto de amor santo de Deus em cada um de nós? Venha o teu reino, quer dizer o quê? O reino, aquele que Jesus ensina, diverso do reino deste mundo, onde se busca o poder, a fama, o sucesso, o orgulho, a humilhação das pessoas. Não este reino, mas sim o reino onde quem serve é grande, onde o dar a vida é o que importa e não muito ter. O imitar a Jesus é o reino e não viver segundo a questão do mundo. Mas é assim que também temos vivido este Pai Nosso? Segue.
Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Na tradução mais correta do grego, o pão nosso cotidiano, dai-nos a cada dia. O pão nosso deste dia, dai-nos a cada dia. Então, o que quer dizer este trecho para nós? Já estamos entrando na segunda parte, onde fala da vida moral. Os bens, o pão de cada dia, os bens não são nossos, são de Deus e pertencem a Ele. E dele e é nosso, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Não é que o Pai tem que me dar o pão sem eu me esforçar, mas eu conquisto também pelo meu esforço e pela minha fidelidade a Ele. Mas devemos de compreender ainda mais profundamente, não é só isso. O que é o pão? O pão da palavra, o alimento da palavra, deve de ser dado a nós a cada dia, para que possamos viver profundamente esta união com Deus. Mas o quanto nós buscamos a palavra de Deus, e esta palavra é o próprio Cristo? O quanto nós nos alimentamos dela, mais do que o alimento físico? E veremos ainda mais sobre isso adiante. Ainda quero dizer, aqui há agora as duas partes. E o pão quer dizer os bens. Nós estamos pedindo os bens para nos unir a Deus, não os bens materiais, mas os bens que nos unem, que nos conduzem à união com Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós temos realmente pedido estes bens que nos unem ao Altíssimo, que nos fazem santos, que nos fazem ser seus filhos. A escuta, o pão do alimento da palavra, o pão da Eucaristia. Continuemos agora. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Agora nós fazemos a terceira petição: afastar os males. Pedimos que Deus afaste os males. E reconhecemos dois tipos de perdão: o perdão por causa das nossas ofensas em relação ao Pai, a Deus, que nos afastou completamente da sua vontade, mas também o perdão que nós devemos de dar para com o nosso próximo, que nos ofende. E assim, o pecado faz mal a nós, recordemos sempre, assim como fez a Sodoma e Gomorra. O pecador também se arrepende depois que Deus perdoou. Recordemos, primeiro Deus nos perdoa e nós que normalmente pedimos perdão depois. Antes que nós pedíssemos perdão, Deus já nos perdoou. Mas nós devemos de buscar o perdão. Devemos de mudar a nossa atitude, a nossa relação para com o Pai. Não nos deixar cair em tentação. O mais correto seria: não me leve, não me conduza à prova, à provação. E quais são as provações? Somente os sofrimentos? Não. Tudo que a vida possa me oferecer, até mesmo a riqueza. Quantas pessoas, tendo riquezas materiais em sua vida, se perderam no caminho da salvação, se perderam na graça de Deus. Então estamos pedindo que Ele nos dê a força para sairmos maduros da provação e permanecermos fiéis a Ele. Mas realmente assim tem sido com nossas vidas? Temos realizado a Sua santa vontade? Continuemos o Evangelho e vamos meditar, como disse, outros aspectos, retomando alguns pontos que já passamos e seguindo o texto que agora vou ler de forma corrida para encerrarmos. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados,
não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Entenderemos esse trecho mais adiante. Eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que temos aqui ainda para compreendermos deste texto, seja do Pai Nosso, seja desta parábola que Jesus conta e o exemplo que ele dá ao final, devemos de ver que nós devemos de nos identificar com o Senhor. A oração é escutada, não quando Deus faz o que eu quero, o que queremos, mas quando Deus, nos dando sua luz, nos faz começar a pensar e ver a vida como Ele, a pensar, a meditar, a contemplar as coisas como Ele. É para isso que serve a oração, para me tornar um com o Pai, para me identificar com o Pai. Para isso é necessário estar um bom tempo com Ele na oração. Mas quanto tempo eu dedico do meu dia para estar na oração com o Pai? Cristão que não reza é cristão morto. Recordo uma vez mais. É como se cortasse, mais uma vez, repito, o cordão umbilical de uma criança no ventre de sua mãe. Então, tenhamos em conta, a oração começa chamando Deus de papaizinho? Que ideia tenho de Deus? Porque disso depende a minha relação com Ele. Realmente eu creio que Deus é meu Pai, é um Pai amoroso, que Ele só quer o meu bem. O amor que devo de ter para com Ele implica, e o amor dele para comigo implica respeito da liberdade do outro. O amor não se impõe. O amor respeita a liberdade. E devemos de ver que a oração do Pai Nosso mostra que o problema não é o Pai, somos nós. Nós, como filho pródigo, tantas vezes abandonamos e vamos embora. Deixamos o Pai para trás e queremos seguir o nosso caminho. Este é o problema. O Pai é sempre bom, o Pai sempre quer nos ajudar. Somos nós que não queremos. Somos nós que o abandonamos e queremos tomar o nosso rumo. Então, a oração de Jesus é a oração de um verdadeiro homem e Deus. Ele, sendo homem, nos mostra como devemos de nos relacionar com o Pai nele, sendo ele o mediador entre nós e o Pai. E a oração é a oração que vira alimento e alimenta a nossa vida, assim como a palavra, assim como a Eucaristia. A oração alimenta a nossa vida para que nós possamos realmente caminhar, para que possamos viver de forma plena. E devemos de ter em conta que, como segue dizendo o Pai Nosso, ao pedir o perdão das ofensas, é a sombra do pecado. Jesus carregou o pecado sobre ele para nos salvar e nos pede a partir dele que aprendamos também nós a perdoar, como o Pai nos perdoa. Pede de não nos sentirmos seguros na tentação, de não acharmos que conseguimos fazer tudo por nós mesmos, que ai, basta eu fazer as coisas e tudo correrá bem. Não, não devemos de ser assim. Por quê? Porque pelo nosso orgulho nós teremos a queda. Por isso devemos de ser humildes
e pedir ajuda. Como São Paulo foi humilde e aceitou confiar na graça de Deus, através do espinho que machucava e feria. A oração com o Espírito Santo se torna nosso alimento pela fé. Sem a oração não temos o Espírito Santo. Estamos então nos alimentando com outra comida, que não é Deus, que não é aquilo que nos sacia, que esvazia, que nos adoece, que nos mata interiormente. E quanto tempo nós vivemos nesta oração com o Espírito Santo? Devemos de então pedir para estar com o Pai. E o pedido principal, Jesus nos mostra ao final do texto que hoje escutamos, é o Espírito Santo. Não são os bens desta terra, não são as coisas que eu quero e que eu preciso, ou que eu acho que quero e que eu acho que eu preciso, mas sim, é o Espírito Santo que eu devo de pedir, que eu devo de me abrir a Ele, e meditaremos isso também um pouco mais à frente. Tenhamos em conta, nós pedimos o pão nosso de cada dia. Por que de cada dia? Porque nos recorda também que a vida é uma viagem e que não dá para carregar o peso, um fardo pesado, para uma viagem longa. Então, a palavra, a Eucaristia e também a oração é necessária cotidianamente. A cada dia eu tenho que me alimentar, para que eu possa, sim, continuar a jornada, a minha vida de peregrino rumo à eternidade. Jesus também, ao falar: "Perdoai-nos os nossos pecados", o que ele faz? E ainda melhor, mais adiante vai dizer: "Se vós que sois maus, dais coisas boas a vossos filhos", Jesus nos mostra como nós somos diante de Deus. "Ah, eu sou bonzinho". Não é isso que Jesus disse. Não é isso que Jesus fala de nenhum de nós. "Se vós que sois maus". Por quê? Porque nós vivemos no pecado, o único que verdadeiramente foi bom era ele e sua Mãe Santíssima. Nós, por conta da marca do pecado, tantas vezes, pensando agir bem, agimos mal. Recordemos uma vez mais esta frase. E assim, nós devemos de recordar quem somos diante de Deus, para refazermos a nossa vida e refazermos a nossa amizade com Ele. Mas o quanto nós reconhecemos tal fato em nós e buscamos mudar este fato na nossa vida para vivermos a nossa verdadeira filiação ao Pai? Ou não queremos aceitar quem somos? Ou queremos continuar achando que somos bons e perder a nossa relação com o Pai? Também, ao falar do pecado, como nós perdoamos, perdoamos está no presente. Então nós devemos de perdoar constantemente, assim como Deus nos perdoa constantemente, se nós buscamos o seu perdão. E realmente temos perdoado constantemente, como rezamos no Pai Nosso, ou rezamos o Pai Nosso da boca para fora e nunca percebemos tais fatos que estão ali descritos nesta oração. E vemos então que Deus é um Deus que se apaixonou por nós. E ao rezarmos mais uma vez Pai Nosso, ninguém é filho único, todos somos filhos deste Pai e devemos de agir como tal. Ao final, como vimos, Jesus nos ensina uma parábola rara, estranha, uma amizade, dois amigos que estão ali, que pode ser colocada em discussão das duas partes, pelo que fazem ambos naquela situação. Aquele que vai à meia-noite pedir pão e aquele que não quer dar o pão. Que amizade é essa? Um verdadeiro amigo, por mais que estivesse ali, iria ajudar o outro, não importa a hora que fosse?
Mas Jesus tem algo ali para nos ensinar ao chegarmos ao ápice daquilo que continua dizendo? Isso deve de levar a meditar a nossa experiência de oração pessoal, a nossa relação com Deus na oração. Por quê? Porque muitas vezes nós agimos das 2 formas. Não é que o Pai não quer nos dar, veremos mais adiante, compreenderemos melhor o porquê muitas vezes não alcançamos as orações que pedimos. O amigo que chega à meia-noite, vai pedir, e é um momento importuno, muitas vezes somos nós. Mas Jesus fala de não pararmos jamais na nossa sensibilidade. "Poxa, eu estou pedindo tanto, Deus não me concede". Não, não desista. Continue insistindo. Devemos de ousar sempre, e nós veremos as surpresas de Deus para a nossa vida. Jesus, assim podemos recordar da cananeia, que vai fazer o pedido a Jesus: "Jesus, liberta a minha filha". Não é dado o pão da mesa dos filhos para os cachorrinhos. É, mas até mesmo os cachorrinhos comem a migalha dos pães que caem da mesa dos filhos. Então Jesus nos fala que devemos de insistir. Por quê? Como veremos mais adiante, porque a oração com insistência, ou ela as coisas mudam, ou eu mudo. Uma das 2 coisas acontece quando rezamos. Se as coisas estão certas e eu estou errado, eu mudo. Se é necessário que as coisas mudem, as coisas mudam. E realmente, temos persistido na oração ou temos desistido, porque não vemos acontecer aquilo que nós pedimos ao Senhor? Vemos que Jesus, nesta parábola, nos dá mostra a pedagogia de Deus. Quando Deus demora em responder, não é por insensibilidade de sua parte, mas para fazer crescer nosso desejo mais importante. E qual deve de ser o desejo mais importante? Que se escondem egoísmo, que devemos nos livrar, e que nossos pedidos devem proceder de outra forma. Que naquela forma que estamos pedindo, está escondido ali o nosso egoísmo. E nós necessitamos, refazendo esta frase, necessitamos nos livrar deste egoísmo. E então devemos de fazer o pedido da forma correta. É este o desejo mais importante no nosso interior. E o que devemos de pedir? Está o ensinamento no final. O maior desejo é dele, deve de ser ele, o Senhor. Antes de qualquer coisa, o que nós devemos de pedir é o Espírito Santo. Mas realmente temos pedido o Espírito Santo? O quanto nós buscamos estar na presença de Deus? E também entendamos que, antes de rezar, nós também devemos de pedir a Deus a graça para rezar. Muitas vezes o que acontece é que nós queremos entrar diretamente na oração e não é assim. Devemos de ser humildes e reconhecer quem nós somos e pedirmos a graça para podermos entrar na oração. Senhor, eu sou distraído, eu sou perdido, eu penso nisso, naquilo, eu não consigo rezar. Devemos de rezar para rezar, sendo sinceros, pedindo esta graça, pedindo o Espírito Santo. Mas o quanto nós fazemos isso? Realmente nós buscamos tal graça? E o Senhor nos concederá graça se nós, como diz o final do Evangelho, pedi e será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Realmente pedimos esta graça, insistimos. Recordemos, uma pessoa, um cristão que não reza, está pecando por quê? Porque está sonegando a Deus, está negando a Ele a graça, a glória que lhe é devida. Nós devemos de glorificar o seu nome, santificar o seu nome, e para isso devemos de ter tempo para oração, para estarmos na sua presença, para termos este diálogo com ele. E devemos de compreender ainda da oração. Na oração, o
O que nós pedimos? Nós pedimos para nos unir a Deus ou para sanar as nossas necessidades utilitaristas? Muitas vezes o que nós pedimos é para sanar, quero cura, quero. Não é que não podemos, mas somente nos dirigimos a isso sem ver se realmente eu estou pedindo tal coisa para estar em união com Ele. E o princípio, o fim último da oração deve de ser sempre esse: estar em união com o Senhor. Aquilo que eu estou pedindo serve para me unir a Ele ou somente quero saciar os meus desejos? Devo estar centrado em Deus e na sua glória na minha oração, e não em saciar a minha vontade, aquilo que eu acho que eu preciso, as minhas necessidades. E devemos de ainda confiar nele como Pai verdadeiro que ele é. Às vezes, tudo o que nos acontece de bom ou mal na vida é a única forma de termos e entrarmos verdadeiramente na dependência divina. É a única forma que a providência encontrou para que nós nos abandonemos nos braços de Deus como Pai, conforme nós devemos de nos abandonar. E por isso Deus permite tantas coisas, porque sabe que se não for assim, nós não aceitaremos como Pai, não viveremos como seus filhos. E o quanto nós buscamos ser filhos verdadeiros e fiéis ao Pai, mais uma vez aquilo que havia dito ainda há pouco, quando nós persistimos na oração, quando nós rezamos verdadeiramente, o que acontece? Ou as coisas mudam, ou nós mudamos. Por isso devemos de continuar, persistir, insistir. Não devemos de abandonar a oração e desistir porque não aconteceu da forma que eu queria ou como eu queria. Às vezes nós vamos ver que de tanto rezar, nossa, a situação não mudou, mas eu mudei. Eu já não sou mais o mesmo. Diante dessa situação, agora compreendo e isso para mim é irrelevante. Isso para mim não afeta mais, não me atrapalha. Temos realmente feito isso? Ou temos vivido como nossa sociedade que hoje tem pouco interesse pela oração? Até algum tempo atrás, algumas décadas atrás, até a década passada, podíamos ver tantas pessoas que buscavam intensamente a oração. E hoje, quantas rezam? Quantas têm interesse de conhecer a Deus, de buscar, de rezar em profundidade, de viver a contemplação? E como nos é ensinado ao final do texto, que o Pai nos dará o Espírito Santo, vejamos que devemos de pedir em toda a oração sempre o Espírito Santo e não as coisas. E o Espírito Santo aqui falado é o Espírito Santo de Deus, é a contemplação divina, a nossa união com Deus. Como chegaram os santos? E compreendamos ainda mais, como também o Pai Nosso nos ensina, orar é conhecer o caráter de Deus, é saber o seu nome, como rezamos no Pai Nosso, é conhecer o princípio do seu governo, é abominar tudo que ele abomina, é amar tudo que ele ama, correr atrás de tudo aquilo que ele quer que eu corra atrás e me afastar de tudo aquilo que ele quer que eu me afaste. Isto é a oração. Mas realmente a oração produz estes fatos em nossas vidas ou não? Então a oração nos faz entrar em um intercâmbio de amor com Deus, onde eu amo e recebo este amor, me sinto amado por Ele. E ainda voltemos a mais alguns pontos. Como posso pedir o pão de cada dia, se eu não sei o que Deus chama de pão? O que Deus chama de pão? Eu sou o pão da vida. Então o pão é o próprio Filho, é Jesus. Como posso pedir o perdão se eu não chamo de pecado o que Deus chama de pecado? Porque hoje está muito em voga. Ah, eu não acho que isso é pecado. Eu não penso assim.
O mundo hoje é outro, não é bem assim as coisas. Então, como eu posso pedir perdão se eu não reconheço que é pecado aquilo que é Escritura e que o próprio Deus chama de pecado e não abandono essa vida? Quando nós rezamos de acordo com a vontade de Deus, tudo é questão de tempo. Mas para isso devemos de compreender 3 coisas que estão no Pai Nosso apresentado hoje: Pai, pão e perdão. Governo, bem e mal. Pai, o governo, a forma de governar. Pão, todo o bem que nos é concedido. Perdão, todo o mal que devemos de nos afastar. Então, se nós oramos nesta dinâmica, entrando na vontade de Deus, no seu amor, na sua graça, tudo vai acontecer em questão de tempo. Quanto tempo? Não sabemos. E tenhamos ainda presente uma coisa triste. Talvez hoje até o demônio lembre mais de Deus que muitos cristãos. Porque muitos cristãos recordam de Deus na missa de sétimo dia, no casamento, numa primeira Eucaristia, crisma, uma batismo, e depois não se recorda mais de Deus. Não reza. Uma missa ou outra que aparece, Natal, Páscoa, até o demônio se lembra mais de Deus, infelizmente, do que muitos católicos no dia de hoje. E passemos à segunda leitura de Colossenses, capítulo 2. Sepultados com irmãos, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos para os vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Qual era o documento? A lei. A lei escrita. Não que a lei deixou de existir, recordemos bem, Jesus veio dar pleno cumprimento da lei, mas que a lei nos acusou, nos mostra os nossos pecados. Então, se vivemos em Jesus, se vivemos na sua graça, se entramos na dinâmica da oração que hoje Jesus nos ensinou e que cada vez rezamos na Santa Missa, rezamos nas liturgias, rezamos no nosso terço, então não existe mais o documento que nos acusa. Por quê? Porque compreendemos ao que é oração, entramos em intimidade com o Senhor e com o Pai, e com isso estamos caminhando na santidade para a salvação. Mas é fato isso em nossas vidas? Buscamos esta verdade? Buscamos rezar verdadeiramente? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos esta intimidade com o Senhor na oração, na contemplação pela força e obra do Espírito Santo, para que assim, cada vez mais unidos a Ele na sua graça, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.